Olá, meus queridos alunos! Estamos de volta com a segunda fase em Direito Constitucional. Você que está acompanhando, nós estamos entrando na nossa 7ª aula, em que nós vamos ver o primeiro remédio constitucional, a primeira garantia constitucional e, diga-se de passagem, é a que mais cai na sua prova, né? Pelo menos no grupo das garantias constitucionais, o mandado de segurança, que é o remédio que nós vamos analisar hoje, é o que tem maior incidência na prova da OAB, o que apareceu mais vezes como peça prático-profissional. Então, nós estamos aqui para abordar e saibam de um detalhe, se você souber fazer bem um mandado de segurança, certamente você vai conseguir fazer as peças dos demais remédios constitucionais, das demais garantias, porque a estrutura do mandado de segurança, ela servirá de alicerce para a feitura, para a elaboração das demais peças prático-profissionais relacionadas às garantias, ou seja, habeas corpus, habeas data, mandado de junção, ação popular, tá? Então, vamos prestar bem atenção nos detalhes, né, daquilo que a gente vai ver hoje sobre o mandado de segurança, e aí vamos levar isso para as outras aulas também. Bem, para a tela, nosso primeiro slide. Então, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o mandado de segurança, lembrando que a primeira Constituição, né, que trouxe o mandado de segurança foi a Constituição de 34, tá? E ela, né, depois, a de 88 também tem a previsão. Nós vamos lembrar ainda que, além da previsão constitucional, tá, o mandado de segurança individual, ele vem previsto no artigo 5º, inciso 69, e o coletivo no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. Já a previsão legal, ou seja, o ordenamento infraconstitucional que trata do mandado de segurança, é a Lei 12.016, de 2009. Essa lei, gente, ela revogou, tá? Várias leis anteriores que comentavam, que tratavam do mandado de segurança, como a Lei 1533 de 51, 4166 de 62, enfim, várias leis que tratavam. Então, todas foram substituídas aí pela Lei 12.016. Existem súmulas, né? Diversas súmulas que tratam sobre o mandado de segurança, tá? Um exemplo aí de súmula, nós podemos lembrar, né, da súmula 269, por exemplo, de que o mandado de segurança não se presta, né, a exercer aí a ação de cobrança, tá? Ele não se presta. Não se pretende, por meio do mandado de segurança, reparação em dinheiro, tá? Então, é uma súmula 269, 269 do STF, tá? Nem para efeitos patrimoniais pretéritos, né, passados. Súmula 271 do STF, também o artigo 19 da Lei do Mandado de Segurança. Mas vamos falar um pouquinho desse remédio, né? Para que ele serve? É verdadeiramente um mecanismo efetivo para permitir que alguém, né, reveja, controle, se defenda de atos ilegais e arbitrários do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Pode voltar aqui para mim. Então, o mandado de segurança, gente, que tem essa previsão constitucional que eu já mostrei, ele vem para proteger aquilo que nós chamamos de direito líquido e certo, tá certo? Direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, que nós vamos ver que ele tem um caráter subsidiário. Mas, primeira observação diz respeito ao direito líquido e certo. O que é isso, né? O que é direito líquido e certo? Bem, embora a expressão seja direito líquido e certo, na verdade, o que é líquido e certo é o fato que comprova a existência de um direito, tá? Então, veja, o sujeito, ele tem o vírus HIV, ele tem AIDS, e ele tem um laudo médico que comprova a existência da doença. De modo que, munido desse laudo, ele passa a ter direito líquido e certo ao recebimento de medicação do SUS, o Sistema Único de Saúde, para ele se manter vivo, aquele coquetel de medicação que todo mundo que tem AIDS precisa tomar para se manter vivo, né? Para manter lá equilibrado a taxa que dá a ele condição de uma vida digna, tá certo? De uma vida digna. Tá? Então veja que o direito líquido e certo é aquele em que há prova pré-constituída.
a prova documental pré-constituída. Então, eu, de plano, apresento o meu pedido e já a prova vem junto, tá? Por que tem que ser o direito líquido e certo? Porque o mandado de segurança, ele tem prazo e ele corre, né? Ele tem uma tramitação mais célere, e de modo que não há possibilidade de produzir provas em mandado de segurança. Não há dilação probatória em mandado de segurança. Então, ela tem que vir comprovada de plano, tá? Põe lá na tela pra gente lembrar um pouquinho. Eu coloquei os tópicos, né? Então, só para relembrar, então, aí, deixa eu pegar aqui a canetinha. Esse direito líquido certo, ele tem, né, a nossa prova pré-constituída. Nossa prova pré-constituída, tá? Já na inicial vai ser juntada porque não há dilação probatória. Tudo bem? Agora, presta atenção. Embora a expressão seja direito líquido certo, cuidado. Porque o Supremo Tribunal Federal entende, vem aqui um pouquinho, que a controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que é isso? Agora eu fiz confusão, professora. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O que o STF entende? Veja, o que é comprovável de plano com o laudo médico? Que eu falei para vocês, o laudo comprova a existência da doença, a existência do HIV, que gera o direito, entenderam? Quando eu estou discutindo, né, questões de direito, questões jurídicas, por exemplo, eu não sei qual lei que aplica, eu não sei a competência, enfim, essas controvérsias jurídicas, se a lei é constitucional ou inconstitucional, é isso que o Supremo quer dizer quando ele afirma que a controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Então, ele quer dizer que essas controvérsias jurídicas não impedem a concessão da ordem. Portanto, dê o remédio, né? Dê o remédio e depois discuta essas outras questões jurídicas. Controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Maravilha? Mais um pouquinho lá na tela sobre esse caráter subsidiário. A marca desse caráter subsidiário vocês vão encontrar nesta expressão aí, né? Nesta expressão não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? Deixa eu só falar aqui de dois detalhes importantes que eu vou anotar. Eu falei aqui do direito líquido certo, mas eu vou anotar, né, que tem que ter, então, prova documental, né? Prova documental pré-constituída. Agora, há aqui dois detalhes importantes que vêm previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei do Mandado de Segurança. Então, vamos colocar aqui artigo 6º, parágrafos, né? 1º e 2º da Lei do MS, que é a 12.016 de 2009. Vou colocar a Lei do MS, sempre você vai lembrar que é a Lei 12.016 de 2009. Bem, no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente por ofício a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Então, volte para mim. Imaginemos que o documento que comprova a existência do direito líquido certo esteja lá numa repartição pública. Então, veja, em tese, você teria que levar a prova documental pré-constituída. Mas você não está com o documento e não é porque você não quer, você não foi buscar. Porque ele está lá preso numa repartição pública. Então o juiz pode fixar, né, um prazo para que a autoridade apresente esse documento. Seria uma exceção aí. Volta lá para a tela, isso foi do parágrafo 1º, tá? Desse artigo 6º, mas ainda temos o parágrafo 2º, que diz assim: se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria autoridade coatora, né, que quem praticou o ato lesivo, a ordem far-se-á no próprio instrumento de notificação. E a segunda hipótese é que, para contrapor os documentos apresentados pela autoridade coatora, nós vamos aplicar o 435 do CPC, artigo 435 do CPC, não há aí como estabelecer preclusão documental, tendo em vista que o impetrante tomou ciência da apresentação de outros documentos
com as informações prestadas pela autoridade coatora. Então, um documento para contrapor aqueles apresentados pela autoridade coatora. Volte para mim. Ele não tinha ciência que a autoridade coatora apresentaria tais documentos. Então, ele precisa conseguir documentos para contradizer, né? Para confrontar aquilo que a autoridade coatora. Então, seria uma exceção também de buscar a prova documental durante o processo, tá? Mas, em regra, o direito deve ser líquido e certo. Volta lá para a tela. Conversarmos um pouquinho, né, sobre esse caráter residual, sobre essa aplicação residual, tá? De modo que só cabe o mandado de segurança nas hipóteses em que não for caso de habeas corpus ou habeas data. Cuidado, né? Se for liberdade, então, de locomoção, não tem como entrar com mandado de segurança, e sim habeas corpus. Se for informação relativa à pessoa do impetrante, habeas data, tá? Agora, cuidado que tem algumas exceções, olha só. Duas situações podem gerar confusão. Por quê? Porque o habeas data ele é utilizado para exibição de dados, normalmente para exibição de dados da administração pública. Só que o artigo 6º, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o artigo 6º, esse mesmo artigo 6º, parágrafos que eu li agora há pouco, 1º e 2º, ele prevê um incidente de exibição de documentos. Vamos ver se eu consigo anotar aqui. Opa, tá difícil aqui, vamos escrever aqui em cima. Incidente de exibição de documentos, tá? Que eu vi agora há pouco, que eu falei para vocês. Imaginemos, volte para mim, que o documento esteja em posse da autoridade coatora ou em repartição pública. Então, eu preciso desse incidente para que a autoridade coatora apresente, ou a repartição pública apresente esse documento que fará com que o meu direito seja, de fato, líquido e certo, né? Mas isso, veja, não é habeas data. Isso é, né, um incidente de exibição de documento. Vai lá na tela de novo. Então, veja que esse incidente, né, tem a ver com mandado de segurança. E aí, pergunto, né, qual medida que eu vou usar? O habeas data ou o mandado de segurança? Você deve utilizar, se for dados, olha lá, se o objetivo final da pretensão for a exibição de dados pessoais constantes de registros públicos, aí será habeas data. Contudo, se a exibição for apenas um meio para instrumentalizar outra pretensão, qual seja um cerceamento de direito líquido e certo, aí o caso será o mandado de segurança, tá? Lá no mandado de segurança, essa exibição do documento, ela não exaure a pretensão do impetrante, que é diferente lá do habeas data, tá? Volte aqui para mim. Então, no habeas data, veja, o próprio objetivo, o próprio objeto do habeas data é o conhecimento das informações ou a retificação das informações relativas à pessoa do impetrante ou até mesmo a complementação, tá? Aqui não. Aqui o objetivo do mandado de segurança é outro. O documento vai fundamentar, vai comprovar, né, a existência daquela outra hipótese. Então, veja que é diferente. E ainda, quero falar ainda nesse início, que existem algumas hipóteses, algumas situações em que não cabe mandado de segurança. Não é possível a impetração desse remédio. Vamos ver na tela? Olha lá comigo, deixa eu só pegar uma borrachinha para apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui, né? Mas que vocês certamente já notaram, já prestaram atenção e tá tudo certo. Olha lá, quando que não cabe habeas data? Não cabe. Primeiro, contra a lei em tese. Temos até súmula 266 do STF, tá? Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Volte para mim. Você vai ter que mostrar, né, num caso concreto, uma situação, que aquele direito foi violado. Não dá para discutir a constitucionalidade da lei em tese, porque isso nós fazemos por meio do controle de constitucionalidade concentrado no STF. Então, tem ação própria para discutir, né, a lei em tese, os seus comandos abstratos e genéricos aplicáveis a todas as pessoas indistintamente. E a via correta não é a via do mandado de segurança, e sim a via da ação direta de inconstitucionalidade ou das ações em geral do controle de constitucionalidade. ADI, ADC e ADPF, ok? Outra hipótese lá comigo na tela, também não cabe mandado de segurança
contra coisa julgada. Então, se já houver, né, o trânsito em julgado, não cabe mandado de segurança. Tá lá no artigo 5º, inciso 3º da própria lei dele. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. E por que não cabe? Volte para mim. Porque nas hipóteses, né, de possibilidade de rescindir a coisa julgada, existe, né, uma ação própria para isso, que é a ação rescisória. E o mandado de segurança não vem para substituí-la. Há esta ação própria lá no 966 do Código de Processo Civil, como eu coloquei na tela de novo, olha lá para mim, o artigo 966, que diz que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada. Então, há ação própria. Lá no artigo 59 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, né? Juizados especiais cíveis, né? Juizados especiais cíveis, ele diz que as decisões lá não cabem, né? Nem rescisória, quanto mais mandado de segurança. Então, também não cabe lá. Outra hipótese de não cabimento, contra atos interna corporis. Por quê? Porque nesse caso há uma previsão específica do cabimento de correição parcial dentro do próprio local em que esse ato foi praticado, tá? Também não cabe contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo e independente de caução. Artigo 5º, inciso 1º da lei. Por que não cabe? Porque essa decisão, ela não produz efeitos antes da interposição do recurso. E aí você vai lembrar que o mandado de segurança, ele volta-se sempre contra a exequibilidade da decisão. Exequibilidade. Ou seja, o momento em que produz efeitos. É para isso que ele serve. E não para algo que não está produzindo efeitos, tá? Então, esse fenômeno, gente, ele ocorre quando o ato que fica sujeito ao recurso, ele fica em estado de latência até o momento da interposição do recurso. Então, ele não gera nenhum dano para a parte, porque ele não vai produzir efeitos enquanto não sobrevier o recurso, tá? Avançando mais um pouquinho, não cabe ainda o mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Artigo 5º, inciso 2º da lei 12.016, tá? Então, contra ato judicial, só duas situações permitidas legalmente. Quando a lei proíba o efeito suspensivo, porque aí vai já efetivamente produzir efeitos, porque não tem efeito suspensivo, a decisão vai, e aí cabe o mandado de segurança, ou, né, contra decisões irrecorríveis, tá? Contra decisões irrecorríveis. Como assim contra decisões irrecorríveis? Você vai lembrar de uma frase, nem toda decisão é recorrível, nem toda, mas toda decisão é atacável, tá? Então tem aquelas decisões em que não cabe recurso, e por esse motivo é que elas podem ser atacadas por mandado de segurança, tá? Eu dei o exemplo para vocês do juizado especial, tá? É majoritário aí o entendimento do cabimento de MS contra decisões do juizado, tendo até a súmula, que é a súmula 376 do STF. Mas há posicionamento diferente do STF, por exemplo, no informativo 547, que colide um pouquinho com essa informação. Por fim, eu quero falar ainda que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei do MS, Lei 12.016 de 2009, diz que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores das empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias do serviço público. É, isso aí. Então, o que nós vamos lembrar desse ato de gestão, tá? Se a norma for de direito privado, não se poderá impetrar o remédio, pois fugirá de sua competência, tá? Esse ato de gestão, verifique, a lei não proíbe que se ingresse com mandado de segurança contra atos praticados por esses entes, não é isso, mas contra atos de gestão comercial, porque aí estaríamos conferindo ao mandado de segurança uma utilização para atribuição institucional, o que não é o caso. Pode voltar aqui para mim. Entenderam? Ficou clara essa ideia das hipóteses que não cabem mandado de segurança.
É interessante memorizar o que eu coloquei em negrito e as palavras-chave, porque no problema você vai encontrar, se não for caso de mandado de segurança e estiver induzindo a erro vocês, certamente vocês vão encontrar, né, uma dessas palavrinhas que estão em negrito para a hipótese de não caminhamento, porque aí se não couber, certamente você vai ter que escolher uma próxima peça, tá? Não a peça do mandado de segurança. Gente, e a legitimidade ativa e passiva? Quem que pode impetrar mandado de segurança? Será que é qualquer pessoa? Será que há características específicas para a impetração desse remédio? Olha lá que eu já coloquei para vocês. A capacidade ativa, ela é daquele que detém o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data pelo caráter residual do mandado de segurança. Então, volte aqui para mim para eu falar um pouquinho. Então, aquele sujeito... será que eu não tenho uma comprovação, um laudo médico, que eu sou portadora do vírus HIV. Será que eu tenho direito a líquido certo a receber a medicação do SUS para eu tomar? Não, porque eu não tenho comprovação de plano a existência dessa doença, né? Então, veja que é aquele que possui, é o possuidor do direito líquido e certo, que não esteja amparado por habeas corpus ou habeas data. E pode ser, olha lá na tela, pode ser uma pessoa natural ou jurídica, não importa. Até pessoa jurídica, sim. Nacional, olha lá na tela. Estrangeira, né? Pública ou privada, não importa. Colocar o slide na tela, aqui não está aparecendo, não sei se aí está. Além disso, aqueles que possuem apenas capacidade judiciária, por exemplo, massa falida e espólio, eles também têm legitimidade ativa para impetrar esse mandado de segurança, tá? E a legitimidade passiva, professora? Como que fica aí a legitimidade passiva? Presta atenção que o mandado de segurança, ele deverá ser impetrado contra, em face do ato coator, tá? Em face do ato coator, comissivo ou omissivo. De quem? Daquela autoridade coatora que deverá vir em litisconsórcio necessário com a pessoa jurídica a que está vinculada, tá? É uma pessoa física que pratica. Pode pôr na tela? O slide, que aqui não tá aparecendo. Isso. É uma pessoa física, né, que pratica o ato e terá de ser uma autoridade pública ou um agente que representa uma pessoa jurídica, né, e que está no exercício das atribuições do poder público. Um diretor de uma escola, um reitor de uma universidade particular, tá? Detalhe importante que secretarias e ministérios não têm personalidade jurídica, tá? Então, eles integram o Estado ao qual eles fazem parte, tá? Então, eles não vão poder figurar no polo passivo, exceto se for aí litisconsórcio com o Estado no qual ele faz parte, tá? Avançando mais um pouquinho. E a competência? Volte para mim. Professora Bruna, como que eu vou descobrir para eu começar minha peça, tendo em vista que a minha peça começa com endereçamento, né? Como é que eu vou começar essa minha peça prático-profissional se eu não sei para quem mandar? Se eu não sei competência? Então, a dica aqui em relação à competência é a seguinte: quem define a competência é a autoridade coatora, tá? Então, a autoridade coatora é quem define a competência. A Constituição traz aí hipóteses de competência funcional, em que há aquilo que nós chamamos de foro por prerrogativa de função. E aí vocês vão encontrar nesses artigos que eu listei para vocês, tá? Competência do STF, artigo 102, inciso 1º, D e R. Competência do STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha B. Competência do TRF, 108 da Constituição. Da Justiça Federal, 109. E ainda da Justiça do Trabalho. Volte para mim. Nós vamos passar rapidamente por cada um desses artigos, para que vocês já comecem, né, a ampliar a visão, a memorizar e para já marcar no seu VADMECO. Nós teremos uma aula de marcação de códigos. Não sei se eu já comentei isso com vocês, acredito que sim. Mas, além disso, os artigos que forem dados em sala de aula já devem estar grifados no seu VADMECO, que provavelmente você já comprou, tá?
Lá na tela, artigo 102, a linha D do STF. Compete ao Supremo Tribunal Federal. O que compete ao STF? Principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. O mandado de segurança, deixei até em negrito, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Então, quem julga mandado de segurança contra ministro do STF? O próprio STF. Quem julga mandado de segurança contra o Procurador-Geral da República? STF. Quem julga mandado de segurança contra as mesas da Câmara ou mesas do Senado? Quem julga Tribunal de Contas? Quem julga, né? O próprio Tribunal Supremo Tribunal Federal. A linha D é mais simples um pouco. Compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Pode voltar aqui um minutinho. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, eu só vou adiantar, ele foi acrescentado ao texto constitucional em 2004, com a reforma do Poder Judiciário. Então, é um órgão do Poder Judiciário, porque ele está dentro do Poder Judiciário, mas que não detém função jurisdicional, porque lá não tem só juiz, tem advogado, né, tem membros do Ministério Público, então não dá para eles analisarem, adentrarem em processos judiciais, tá? Mas dá para fazer muita coisa no âmbito administrativo, sem problema algum. Bem, e a outra competência? Então, nós vemos que tem duas do STF e agora uma competência do STJ. Vamos comigo lá na tela, ó. Artigo 105, inciso 1º, a linha B de Bruna. A linha B de Bruna, olha que interessante, né? Compete ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. Processar e julgar originariamente os mandados de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal, tá? Então, compete ao STJ, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, ato dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou ato de membros do próprio tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. Avançando mais um pouquinho, agora as hipóteses de competência dos tribunais regionais federais. E aí agora a leitura se dará no artigo 108, inciso 1º, a linha C da nossa Constituição. Olha lá, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar de novo, originariamente, começa lá no TRF, tá? Os mandados de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal, né? O questionamento mas aqui não haveria uma correição, aqui não haveria, né, bis in idem? Não. O que o Supremo entende é que a lei da ficha limpa, ela é constitucional, tá? E tem alguns partidos querendo impugnar, etc., mas ela é. E o Tribunal Regional Federal, ele pode julgar o mandado de segurança impetrado contra um ato do próprio tribunal, isso pode ocorrer, ou de um juiz federal. Sabemos, né, que corre em segredo de justiça e nós vamos respeitar, tá tudo tranquilo, mas saiba que futuramente esse processo será investigado. Avançando a Justiça Federal, então tem mandado de segurança lá na Justiça Federal? Sim, olha lá, artigo 109, tá? 109, inciso 8º da nossa Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar os mandados de segurança ou os habeas data contra
ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais, tá? Competência dos tribunais federais. Avançando mais um pouquinho, eu quero finalizar com esse foro aqui, com a Justiça do Trabalho, que vem aqui prevista no 114, inciso 4º da Constituição, que diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sua jurisdição. Volte para mim, ela só está querendo, né, ficar mais perto, querendo aí fazer, mas é possível sim a propositura dessas ações. Observação importante, professor, e as autoridades municipais? Por exemplo, os secretários, os prefeitos, como que ficam as autoridades municipais? Vamos ver na tela? Coloquei para vocês na tela, ó. A previsão, presta atenção, em constituições estaduais, atribuindo foro por prerrogativa de função, por exemplo, no artigo 74, inciso 3º da Constituição do Estado. Opa, desculpe. É isso mesmo. Artigo 74, inciso 3º da Constituição do Estado. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra atos do governador, da mesa e da presidência da Assembleia, do próprio tribunal ou de alguns de seus membros, dos presidentes dos tribunais de contas do Estado e do município de São Paulo, do Procurador-Geral da República e do prefeito e do presidente da Câmara Municipal da capital. Então, esta observação diz respeito às autoridades municipais. Constituição estadual pode fixar o foro aqui. Se não fixar, juiz de primeiro grau. Tem prazo para propor, para impetrar, na verdade, volte para mim. Há prazo para a gente impetrar o mandado de segurança? Sim! Prazo decadencial de 120 dias, contados da onde? Eu fui lá pedir o remédio, estava desesperada. A administração pública falou, não tem. Opa! Nesse momento que eu tomei ciência daquele ato que eu vou impugnar, não tenho remédio, nesse momento começa a contar o prazo decadencial. E o detalhe importante é que esse prazo decadencial não se suspende, não se interrompe, tá? Então, depois disso, só se perder o prazo dos 120 dias, só vai conseguir reaver o direito pelas vias ordinárias, por uma ação, né, de procedimento ordinário, uma ação comum, que é bem mais demorada do que o rito aí do mandado de segurança, tá? O Supremo já afirmou reiteradas vezes que esse prazo é constitucional. Está, portanto, de acordo com a Constituição, tá? Um detalhe sobre o prazo é que o prazo é aplicável quando estivermos tratando de mandado de segurança repressivo. Aliás, repressivo. O ato já ocorreu e aí vem o mandado de segurança para resolver o problema. Agora, se for um mandado de segurança preventivo, aqui, gente, é apenas uma medida que vai inibir a ocorrência de uma lesão, né? É isso mesmo. Então, o prazo se aplica, né, no repressivo, que é no controle posterior, não se aplica no preventivo, porque certamente inibiria, né, a ocorrência de lesão. Avançando aí, omissão continuada. Só concluir aqui no prazo sobre essa questão da omissão continuada que está aqui, né? Se é aquela obrigação de trato, né, sucessivo. Além disso, o artigo 64, parágrafo 4º do CPC, ele dispõe que, salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão, proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Em suma, se o mandado de segurança for impetrado dentro do prazo legal, mas houver erro contra a autoridade competente para julgamento, não haverá caducidade, tá?
Mais um pouquinho, como é que funciona o trâmite? Hoje a gente vai usar bastante a tela, porque eu coloquei tudo no material de vocês, né? Trâmite como é que é a prioridade de tramitação? Bom, vamos ver alguns artigos, né? Que fazem sentido para nós e que você já consegue aplicar na sua vida. O artigo 20 da Lei 2016, ele diz que os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo em relação ao habeas corpus, artigo 7º, parágrafo 4º da Constituição. Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. Ok, volte para mim. Tranquilo até aí? Fácil? Não, professora, fácil não é, mas eu estou acompanhando, então tá ótimo. Tá? Quanto menos a gente sabe que nós sabemos, mais chance a gente tem de passar. Porque, eu sei tudo, já olha torto, porque não tá muito no mundo aqui na Terra. Deve estar na Lua, em outro planeta, mas aqui não, porque fácil a prova não está. Mas ela é possível de ser superada, de ser ultrapassada. Ela não é fácil, mas ela é possível. E se você está aqui fazendo o curso comigo, é sinal de que você está fazendo a sua parte para colher o resultado, qual seja a aprovação no exame da OAB. Tá certo? E, gente, será que cabe pedido liminar em mandado de segurança? Será que cabe? No primeiro momento, talvez você respondesse que não. Até porque nas demais garantias constitucionais não cabe habeas corpus nessa hipótese. Mas aqui o Supremo entende que cabe, é possível sim, tá? Qual é o caminho seguido pelo artigo 7º? Na tela, ó. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante, e do ato impugnado, quando puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, ficando o depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Volte para mim. Bem, feitas essas primeiras colocações no que diz respeito ao mandado de segurança, e foram várias colocações, né? Chegou a hora de nós resolvermos alguns questionamentos, né, extraídos da própria prova, que já foram feitos e que levaram em conta o tema mandado de segurança. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, o caminho, o problema, e um foi exercício, o outro peça prático profissional, tá? E na questão da peça, nós também depois teremos outro material, por enquanto eu estava utilizando esses que eu fiz, mas eu tenho mais coisas para acrescentar. Então, nas próximas aulas, nós teremos um material ainda fortalecido, tá? Volta aqui para a tela e vamos lá para o nosso primeiro exame unificado que a gente vai ver agora. Pedro teve ciência informal de que fora denunciado a determinado órgão de controle da administração pública. Pela prática de conduta ilícita, com a finalidade de ajuizar ação em defesa de seu nome, sua honra e sua imagem, ele requereu ao poder público informações cuja identificação e aos dados do denunciante. O órgão público indeferiu o pedido, destacando-se que o interessado deveria valer-se de habeas data. Inconformado com a negativa, Pedro procurou um auxílio de um profissional da advocacia. Primeira observação que o Galante, inclusive, falou, né, recentemente, no curso que ele leciona, sobre esse processo de que não pode desistir da OAB nunca. Não é porque você fez lá uma canção super cansativa e aí agora você vai abrir mão e não vai fazer nenhuma outra. Não, é o contrário. Aí que você vai treinar mais ainda, tá bom? Outra hipótese aqui, considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Pedro, indique com a devida fundamentação, considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado, contratado por Pedro, indique com a devida fundamentação a medida judicial cabível
para que Pedro possa ter acesso à identificação e aos dados do denunciante e exponha os argumentos indispensáveis à adequada defesa de seu cliente. Então, como que tinha que ficar, né? Volte para mim. Primeiro, vamos tentar resolver essa questão. Trouxe aqui a resolução e o gabarito comentado pela própria banca examinadora, tá? A resolução foi escrita por nós, mas o gabarito comentado, ele vem da própria banca examinadora. Então, como é que ficaria aqui a resposta à pergunta que eu acabei de ler? Olha lá como é que ficaria na tela. A ação de habeas data, muito embora tenha por objeto a obtenção de informações, estas devem se referir à pessoa do impetrante e não a terceiro. No caso, não se busca assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro de dados, bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Também nos serve para retificar dados do impetrante, constantes dos mesmos registros ou bancos de dados. Ao contrário, como Pedro deseja obter informações sobre a identidade do denunciante, deve impetrar mandado de segurança. Mandado de segurança, pois tem direito líquido e certo à proteção de sua honra, de sua imagem e de seu nome. Com pedido de liminar, né, para evitar que ocorra efetivamente o dano. Tá certo? Então, voltando aqui, você sabe que é possível, volte para mim, é possível, né, a liminar. E nessa hipótese será efetivamente um caso de mandado de segurança e não de habeas data. Vou voltar um pouquinho agora para o gabarito comentado pela própria examinadora, né? Pela própria banca examinadora. Como assim, professora? Nós fazemos os slides, nós resolvemos as questões, tá? Nós mesmos resolvendo as questões, coloco aqui a resolução para você ter uma ideia como deveria responder, mas eu trago também, sempre que a prova disponibilizou, eu trago também o gabarito comentado pela examinadora, que também é importante, tá? Os comentários sobre o gabarito. Então, olha lá na tela para mais uma questão, aliás, para o gabarito comentado pela banca examinadora, que no caso é a avó, né, do menino que nasceu. Então, vamos lá? Na tela. A medida cabível é o mandado de segurança, que foi até mais direta, né? Com fundamento no artigo 5º, 69 da Constituição, quer acrescentar? E na Lei 12.016 de 2009, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, não se revela cabível o habeas data, na medida em que se pretende obter. Na medida em que se pretende obter informações a respeito de terceiro e não do próprio impetrante, sendo certo que a referida ação constitucional tem caráter personalíssimo. Assim, por meio de habeas data, somente podem ser pleiteadas informações relativas ao próprio impetrante, nunca de terceiros. Na hipótese, como se pretende obter dados inerentes a terceiro, o denunciante, o mandado de segurança configura o remédio apto a impugnar a legalidade ou o abuso do poder. E aí, de acordo com a jurisprudência, o mandado de segurança é o instrumento hábil, né, para essa obtenção do nome e de informações do denunciante em tais hipóteses. Vou concluir ainda que tem mais uma coisinha aqui para ler antes do nosso intervalo. O impetrante tem direito líquido e certo de obter informações acerca da sua identidade da pessoa do denunciante, como meio para postular a defesa de sua imagem, nome e honra. A Constituição se expressa ao consignar no seu artigo 5º que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? O impetrante ainda tem direito de certo, né? Já falei para vocês. Se essa informação for propagada, ela vai causar certamente um prejuízo irreparável. Bom, nesse sentido, olha lá, restam demonstrados a liquidez e a certeza do direito do impetrante de obter conhecimento quanto à identificação do denunciante como forma de viabilizar a defesa de seu nome
e de sua honra. Observação aí para correção, tá? Nessa banca, que já é antiga, de 2010, o examinador colocou que deveríamos atribuir pontuação integral às respostas em que esteja expresso o conteúdo do dispositivo legal, ainda que não seja citado expressamente o número do artigo, tá? Então, a presunção que o café tá ali. Volte para mim. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo que é melhor, porque aí a gente vê o próximo problema, porque aí já é uma peça mesmo prática, ele caiu já como peça, nós vamos demorar um pouquinho mais para analisar o próximo problema, tá? Então vamos fazer aquele café básico, eu também vou tomar, tô meio cansadinha hoje, vamos lá tomar um café e voltar com muito mais direito constitucional, tá certo? Vai lá e volta que eu já tô te esperando. Tchau, tchau. Olá, meus alunos, de volta com o direito constitucional. Tomei um café, voltei animada para nós resolvermos uma peça prático-profissional em que a solução, né, de fato, foi o mandado de segurança. Então, vamos ver um exame que caiu no exame unificado 2015, no ano de 2015, e é bom que nós estudemos a parte teórica. Então, nós já vimos no primeiro bloco a parte teórica do mandado de segurança, e agora nós vamos tentar aplicá-lo no problema, na peça prático-profissional, tá? Então, nós vamos aprender a extrair as ideias principais, nós vamos aprender a ler o enunciado, isso é fundamental para você identificar a peça correta, nós vamos aprender a grifar as palavras-chave, né, extrair as ideias principais e que nos indicam, que nos informam qual é a peça e até mesmo qual a tese jurídica ou quais as teses jurídicas que vamos apresentar na fundamentação. Tá? Então, vamos fazer isso junto, com calma, devagar. Depois eu vou mostrar a pontuação de cada item para que vocês conheçam, para que na próxima aula vocês estejam preparados para elaborar a primeira peça, né? Vocês mesmos elaborarem. Na verdade, a primeira nós vamos fazer juntos e depois vocês vão fazer outras peças semelhantes e aí, de fato, caminhar na elaboração dessas peças. Primeiro, vamos conhecer o que o examinador quer, né? Como que ele pergunta, como que é feito e como que ele pontua, que isso é o mais importante, tá? Então, vamos lá para a tela para nossa peça. Então, ela caiu, né, no exame unificado de 2015 e o problema dizia o seguinte: João, sócio-diretor da empresa MM Limitada, foi surpreendido com uma notificação do município X para pagar multa de R$10 mil e encerrar as atividades empresariais na cidade em um período de até 90 dias. Antonito João, ao ler a notificação, descobre que foi aberto um processo administrativo para apurar denúncia de violação ao Decreto Municipal 5678 de 2014, sem lastro em prévia lei municipal, que proíbe a instalação de lojas de produtos eletrônicos em bairros de perfil residencial, determina a aplicação da multa e estabelece um prazo de até 90 dias para o encerramento das atividades empresariais no município. Após a abertura do processo e instrução com registro fotográfico, foi proferida a decisão pelo secretário de Posturas do município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação da multa no valor indicado, bem como fixando o prazo de 90 dias para o encerramento das atividades empresariais, sob pena de interdição e lacre no estabelecimento, na forma do decreto municipal. A notificação veio acompanhada
de cópia integral daquele processo administrativo. Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente, afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades empresariais. Elabore a peça adequada, considerando-se aquela que tem, em tese, o rito mais sério. Opa, olha que informação relevantíssima. Considerando aquela que tem o rito mais sério. Já deu a dica aqui do mandado de segurança, hein? E considerando que, desde o recebimento da notificação, já se passaram 60 dias. Opa, estamos dentro do prazo. Volte aqui para mim. Qual é o prazo para impetrar mandado de segurança? Prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato. Se já passaram 60, ainda estamos dentro do prazo. O prazo é 120. Então, vejam como que o examinador ele vai dando as dicas para você conseguir identificar a peça processual correta. Volta lá para a tela. Tendo transcorrido em autos o prazo para eventual recurso administrativo. Então, não cabe mais recurso administrativo. O detalhe é que a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizadas para dar respaldo à pretensão. Volte aqui para mim para explicar um pouquinho isso. Veja que o próprio examinador, ele coloca apresente todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados. Então, aqui vale aquela ideia de que você deve ter cartas na manga, conhecendo os princípios constitucionais, conhecendo o direito material, manejando a lei corretamente para apresentar, com o seu vadimeco já grifado. Mas você tem que ter essas cartas na manga, em especial uma paráfrase, né? Um breve resumo de cada princípio constitucional previsto no texto da Constituição, porque sempre dá para colocar um princípio aqui, tendo em vista que ela quer todos os fundamentos, você vai colocar o máximo possível. O que abunda nesse problema. Aqui não tem problema você colocar várias informações, porque vai conseguir alguma pontuação, tá? O que precisaria constar nessa sua peça? Vamos ver o gabarito comentado? Olha lá. A peça, então, a ser elaborada é uma petição inicial de mandado de segurança. Onde é que a gente viu a dica aqui, ó? Considerando aquela que tem o rito mais célere, o prazo que está dentro do prazo. Aqui também você vai ver que já tem a prova documental, aqui ó, o registro fotográfico, tá? Prova documental pré-constituída, tudo bem? Vamos lá. A peça a ser elaborada, portanto, consiste em uma petição inicial do mandado de segurança. O examinando deve endereçar a petição a algum juízo de fazenda pública da comarca X, admitindo-se ainda o endereçamento a juízo cível ou apenas juízo, uma vez que os dados constantes do enunciado não permitem identificar a organização judiciária local, se há lá a vara da fazenda pública, tá? Além disso, o examinando deve indicar na qualificação das partes, o impetrante, MM limitada, e a autoridade coatora, o secretário de postura. Devem ser indicados ainda os fundamentos para concessão da medida liminar. Presta atenção. Se tem que pedir liminar sempre que possível tem que pedir liminar. Tá? Artigo 7º lá da Lei do Mandado de Segurança. Quais são os fundamentos? Risco de ineficácia da medida final. Porque se já fechar o estabelecimento, prejuízo, certo? No mérito, vocês vão apontar fundamentos pelos quais se pretende impugnar a atuação sofrida. Ele deve indicar, por exemplo, flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa. E ao devido processo legal. Volte para mim.
Não houve tempo hábil, não houve oportunidade da empresa se manifestar. Já foi aplicada a multa, já estabeleceu o prazo para fechar. Isso viola o texto constitucional. Veja a importância do princípio. Se você já tem o princípio parafraseado, você já resolve essa questão. Porque falar de contraditório, ampla defesa e devido processo legal, você já tem vários argumentos jurídicos, várias teses para colocar, para fundamentar o seu mandado de segurança. Ok? Então veja a importância. Nós demos isso na aula de direitos e garantias. E aí falamos, abordamos, discorremos sobre o devido processo legal, sobre o contraditório e sobre a ampla defesa. Pegue aquelas informações, já faça em casa o seu texto, eu já falei para vocês, deixe, né, parafraseado, parágrafos, cada um tratando de um princípio, para no dia da prova você só transpor aquilo que já vai estar na sua mente, você só vai levar para o dia da prova. Tudo bem? Olha lá na tela para nós avançarmos. Então, veja. E devido processo legal, garantias inscritas no artigo 5º da Constituição. Você pode falar, né? Cláusula pétrea. Uma vez que tramitou um processo administrativo com aplicação de penalidade sem que fosse dada a oportunidade da oitiva da empresa, a fim de apresentar defesa. Isso não pode acontecer. Outro princípio aparecendo aqui, ó, relacionado à administração pública. O decreto viola ainda qual? O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Também dá para falar. Viu como que aparecem os princípios? Tendo em vista que a própria exigência e, sobretudo, as cominações previstas nele são manifestamente excessivas, configurando intervenções desmedidas sobre o patrimônio e sobre a atividade econômica exercida pelo particular. Por fim, o decreto viola também o princípio da legalidade. Olha aí, outro princípio aparecendo aí. Outro princípio. Uma vez que, consoante a multa consagrada no artigo 5º, consoante a multa, né? Lá no artigo 5º, está escrito lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Devem ser formulados aí pedidos de notificação da autoridade coatora para que se manifeste, para prestar informações de ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Também vai pedir a concessão da liminar. E volta para mim, isso tudo você vai encontrar na lei do mandado de segurança. Então, os pedidos, eles estarão lá, na lei. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai abrir a lei do mandado de segurança e vai copiar os pedidos que vêm expressos lá. Tá bom? Lá na tela. Vai pedir também, né, a anulação da multa e a anulação do ato que determinou o encerramento das atividades empresariais. Vai dizer que devem ser juntados os documentos comprobatórios, tendo em vista que estamos diante de um mandado de segurança que exige a comprovação daquilo que nós chamamos de direito líquido e certo. Direito líquido e certo, aquele em que há prova documental pré-constituída. Consubstanciados na cópia integral do processo administrativo, e deve ser requerida a notificação do Ministério Público, além de atribuir-se valor à causa. Volte aqui para mim. Entenderam como é que é feita esta... pode voltar para mim agora. Entenderam aí como que é feita tudo que deve constar na sua ação do mandado de segurança? Tá, entendi, professora. Agora, como que foi dividida a pontuação? O que para o examinador valeu mais, né? Porque vale a pena eu aprender tudo, mas eu dar ênfase
aquilo que pontua mais. Certamente vai ser a fundamentação jurídica, né? Certamente. Mas aqui eu tenho todos, né? Eu trouxe numa tabela o item e a pontuação. O que foi perguntado e qual a pontuação dada pela banca examinadora. Porque esta primeira aula, né, da peça prática profissional, depois nós vamos fazer certinho aqui, eu fiz questão de trazer esses detalhes para que vocês conheçam as regras do jogo, para saber como é que tá jogando, para na hora de elaborar sua peça você saber exatamente aquilo que você vai dedicar mais energia e vai deixar outras coisas talvez não se preocupar tanto, tá? Então olha lá para a tela. O item relacionado à competência, né? O endereçamento da petição inicial. Isso aqui é o item relacionado à competência. Então, ó, juízo de alguma das varas da Fazenda Pública da comarca X. Mas, ó, ele aceitou também juízo cível ou apenas juízo 3 pontinhos. Ó, não vale muito não. De 0 a 0,10. Qualificação das partes. Você vai ter que colocar a empresa e o ato praticado pelo secretário de posturas, tá? Cada um, somando as duas informações, você consegue 0,20. Agora começamos aqui a fundamentação, que é a parte importantíssima. Olha a diferença aqui da pontuação. Por isso que eu digo que é importantíssima. Vai de 0,65, de 0, 0,65 e 0,75. Primeira coisa, vai falar da inconstitucionalidade do decreto. Por quê? Porque não é o decreto que tem que criar a regra, e sim a lei, estrito sensu, princípio da legalidade. Volte para mim, né? Você vai colocar a legalidade para o particular, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer senão em virtude de lei, lá no artigo 5º, inciso 2º, e também vai mencionar a legalidade da administração pública, artigo 37, caput da Constituição, que a administração pública só faz aquilo que a lei determina ou autoriza. Vai colocar os dois, vai falar do princípio da legalidade. Um decreto não vai criar regra, e sim a lei. Tudo bem? Decreto não tem autonomia para isso. Volta lá para a tela. Colocar princípio da legalidade já ganhou 0,65, hein? Só mencionar o princípio da legalidade. Agora, se você colocar os dois artigos que fundamentam, a legalidade aqui, vamos pegar aqui uma canetinha, né? Se você colocar aqui a legalidade para o particular, opa, aqui, tá aqui no 5º, inciso 2º, que é a legalidade para o particular. E se você pegar o 37 caput, que é a legalidade para a administração pública, aí você ganha mais 0,10. Para a administração pública, você ganha mais 0,10. Ok? Mas não basta isso, não. Vamos avançar aqui. O que mais que você deveria ter colocado na sua peça para poder receber a pontuação integral? Vai colocar lá que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. 0,40. Qual é o inciso que fundamenta? 5º, 55. Volte para mim. Mais importante que a indicação do artigo em si, do inciso respectivo, isso é importante, você sempre deve colocar, se você souber, sempre, mas mais importante que isso é demonstrar que você conhece o direito. Você pode, às vezes, até não saber onde encontrar, mas você conhece. Então, explicar, falar do contraditório e da ampla defesa, explicar esses princípios, vale bem mais do que a menção ao artigo. A menção ao artigo, 0,10. O conhecimento doutrinário até do princípio contraditório e ampla defesa e a sua devida explicação, 0,40. Vale 4 vezes mais, 3 vezes, né? É a menção ao inciso respectivo. Verificaram a importância de parafrasear princípio, lembrar de princípio, escrever sobre eles, entender não apenas o que está no texto da Constituição, mas demonstrar que você conhece esse princípio. Volta lá para a tela. Veja, gente,
De novo, hein? Tudo na mesma base. Porque processo legal, devido processo legal, tem a ver com contraditório e ampla defesa. Mas, ó, mais 0,40. Mais 0,40 se você lembrou de falar do devido processo legal. Volte para mim. Se você usou ao menos 2 ou 3 linhas para falar do devido processo legal, algo que você aprende no início da faculdade, processo rígido, que observa trâmites, que dá direito ao contraditório e ampla defesa, em que assegura a parte de se manifestar, em que respeita as regras previstas em lei, em que dá a oportunidade da contradição, em que se tem prazos específicos para a juntada de provas, em que há rito, e o rito é observado, o devido processo legal. Vai colocar o artigo, porque aí vai estar grifado na sua Constituição. Mas veja, não adianta só grifar na Constituição. Você precisa conhecer o princípio e falar dele. Porque falar dele é 0,40. Colocar o artigo é 0,10. Qual que vale mais? Ah, professor, eu quero os dois. Claro que você vai colocar os dois. Você é aqui aluno para passar com 9, 10. Mas veja, na hora de estudar em casa, antes de querer decorar onde é que tá, porque você vai estar com o vadimeco, é entender o que aquele artigo quer nos ensinar. E não só entender mentalmente, como transpor para o papel. Então, eu entendi o que é o devido processo legal. O professor ensinou aqui. Tá bom, então para tudo agora. E agora você escreve um parágrafo sobre o devido processo legal. É assim que se treina. É assim. Tá bom? Volta lá para a tela. Fundamentação para a pretensão. Então, a primeira, né? Também ainda sobre a fundamentação, ó. A inconstitucionalidade do decreto. Você vai falar por violação, isso aqui a gente já colocou, do princípio da legalidade, aqui eu repeti aqui, tá? Vai falar também, ó, inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja aqui, princípio doutrinário, 0,65. Olha a pontuação alta aqui. Outra coisa importantíssima. Falar da liminar. Falar da liminar. Volta para mim. Sempre que você conseguir pedir liminar, você vai pedir a liminar. Lá na tela. A liminar, gente, ela valia de 0 até 0,60. Então, fundamento relevante. Risco da ineficácia da medida final, caso não seja deferida a liminar. E os pedidos, professora? O que eu vou colocar aqui nos pedidos? Então, aquilo lá foi fundamento, né? Notificação da autoridade coatora, para ela prestar informação do que é que está acontecendo. Ciência ao órgão de representação judicial do município. Também precisamos, né, dar ciência para esse órgão que vai representar o município. Concessão da medida liminar. Tem que pedir. Volta para mim. Não esqueça. Volta para mim aqui, ó. A liminar vai aparecer 2 vezes. Ela vai aparecer no começo, na fundamentação e depois no pedido. Se você colocar lá, explicar a liminar e não pedir, acabou. Não resolve o problema. Tem que repetir a liminar. Tem que pedir a liminar. Tudo que você fundamentou lá, você coloca no seu pedido. E vai ticando. Tem que haver uma simetria, um paralelismo entre aquilo que se fundamenta e aquilo que se pede. O pedido é um bom momento, no momento do pedido, para conferir se a fundamentação está completa. Ou vice-versa. Ok? Volta lá para a tela. Então, você vai pedir, né, para dar ciência ao órgão de representação judicial. Você vai
pedir a concessão da medida liminar para suspender o ato do secretário de posturas. Vai pedir também a procedência do pedido para afastar a multa e garantir a permanência das atividades empresariais. Volte para mim. Vocês vejam a importância do pedido liminar, que a pontuação é a mesma. No pedido de procedência, pedido final, você tem 2 pedidos dentro de um. Afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades. São 2 pedidos dentro de um, para ter a mesma pontuação que a concessão da liminar. Entenderam? Veja a importância. É a mesma pontuação. Procedência do pedido para quê? Afastar a exigência da multa e garantir a permanência das atividades. 0,20, 0,20, 40. Só a concessão da medida liminar para suspender o ato do secretário já é 0,40. Então, você não pode perder uma coisa assim. Não pode perder. Tudo bem? Por fim, olha lá. Também vai precisar do requerimento de oitiva do Ministério Público, que é pouquinho aqui, tá na lei, tranquilo, só copiar, 0,10. Vai colocar o valor na causa, que vai ganhar mais 0,10. E vai fechar a peça com aquela história, local, né? Data, advogado e OAB. OAB aí, 3 pontinhos, né? E é assim que você vai fazer a sua peça com base nessas informações, nessa pontuação, tá? E tendo por base aí o mandado de segurança. Então, volte aqui para mim. Feitas essas observações, nós temos que passar, né, para a feitura da peça prática profissional relacionada ao mandado de segurança. Tem que fazer uma peça do mandado de segurança individual e uma peça do mandado de segurança coletivo. Mas precisarei passar as informações relacionadas ao mandado de segurança coletivo também. Então, primeiro, qual que é a minha sugestão para vocês? Estudarem mais uma vez essa prova, essa aula de mandado de segurança, todos os tópicos que nós vimos do mandado de segurança, não aqui os problemas em si que nós resolvemos, não. A parte inicial, para quê? Para fixar aqui questão de competência. Olha aqui, vamos voltar aqui, ó, bem no começo aqui da aula, ó. Lembrar, né, do que ele protege, a previsão constitucional e legal. A gente vai dar uma olhada ainda nas súmulas. Lembrar do conceito do direito líquido e certo, desse caráter subsidiário, que só cabe se não for amparado por habeas corpus e habeas data, porque isso vai excluir no momento da identificação da peça. Verificar no seu código, no seu vadimeco, lá na lei, né, as hipóteses de não cabimento, porque por exclusão também vai servir para não ser o mandado na hora de identificação, tá? Lembrar ainda da legitimidade ativa e passiva, que é contra o ato, comissivo ou omissivo, né, da autoridade coatora, que sempre vai vir aí em litisconsórcio com a pessoa jurídica que ela está vinculada, tá? Então, o MS é contra o ato coator, praticado por uma autoridade coatora. É uma pessoa física que pratica o ato. Terá de ser uma autoridade pública ou um agente que representa uma pessoa jurídica e que está no exercício de atribuições do poder público. Já a legitimidade ativa, quem tem o direito líquido e certo. Então, nós vamos lembrar, secretarias, ministérios, eles não têm personalidade jurídica. Então, eles integram aí o estado respectivo. Tudo bem? Lembrar dessa competência, que normalmente é definida pela autoridade coatora. E aí eu coloquei os principais artigos, que tem a ver com foro por prerrogativa, são os principais artigos. Você vai lembrar que vai ser do STF a competência. Se esse mandado de segurança for contra ato de quem, gente? Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
do Tribunal de Contas da União, ato contra ato do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Ainda, se for ação contra o CNJ, também estamos aqui. Em relação ao STJ, quando que vai ser? Se o mandado de segurança é contra ato de ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Que mais? Do Tribunal Regional Federal, dos Tribunais Regionais Federais. O que vocês vão lembrar aí? Quando esse mandado de segurança for contra ato do próprio tribunal. Então, se é no próprio Tribunal Regional Federal, opa, competência dele. Ou ainda, se for contra ato de um juiz federal. Aí, de novo, competência do TRF respectivo. Justiça Federal, quando que vai ser? Ué, se for juízes, né? Atos contra ato de autoridade, ato de autoridade federal. Excetuados o que nós já vimos da competência dos próprios tribunais federais. Justiça do Trabalho também vai analisar mandado de segurança? Sim. Quando? Quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, também pode ser Justiça do Trabalho. Detalhe aqui para as autoridades municipais, né? Secretários, prefeitos. Normalmente juízo civil, vara da Fazenda Pública, e pode haver uma previsão de foro na própria Constituição Estadual. Dei o exemplo aí do artigo 74 da Constituição do Estado de São Paulo, que ele deixa. Ele fala que é do Tribunal de Justiça quando o mandado de segurança, né, for contra atos de governador, do governador, da mesa e da presidência da Assembleia Legislativa do respectivo estado, do próprio tribunal, ou de algum de seus membros, do presidente dos tribunais de contas do estado que existem, né? Do município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, que agora é o chefe do Ministério Público no âmbito estadual, do prefeito, do presidente da Câmara Municipal, da capital. Por fim, você não pode esquecer do prazo. Se for mandado de segurança, vai ter que estar dentro do prazo. Volte para mim. Se ele perder o prazo, o que acontece? Ele perde o direito? Não é que ele perde o direito, não é isso. Ele perde o direito de pedir o direito pela via célere do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é mais rápido que as demais ações. Então é isso que ele perde. Depois ele vai conseguir pleitear o direito? Sim, pelas vias ordinárias, por uma ação de procedimento ordinário comum, uma ação comum. O que ele tem que respeitar o prazo é, para conseguir essa via célere chamada mandado de segurança, ele tem que respeitar os 120 dias. Por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal já declarou esse prazo constitucional. O prazo de 120 dias, portanto, é um prazo constitucional, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. Ok? O que mais? O prazo vai se aplicar só se, olha lá, se o MS, né, for repressivo, se já houver o ato violado. Porque no preventivo, não. No preventivo ainda não tem. É uma medida que inibe a ocorrência da lesão. Se o prazo é contado da ciência do fato impugnado, não há ainda fato impugnado, porque não houve ainda a lesão. Portanto, aqui a gente não fala no prazo, tá? Omissão continuada também não. Obrigação de trato sucessivo. E aí, passei por alguns. Prioridade de tramitação, né? Salva aí em relação ao habeas corpus, que tem aí o bem jurídico mais importante, né? Que é a liberdade de locomoção. Tá? Cabe liminar. A liminar também tem prioridade no julgamento. 7º, parágrafo 4º da lei. Tá? Quando é que cabe? Olha lá. Ele vai ordenar, né? Que se suspenda o ato que deu motivo a pedido. Quando houver fundamento relevante, tem que colocar isso. Lembra que estava lá no gabarito? Volta para mim. Vocês olharam o gabarito? Né? O espelho e a pontuação? A pontuação estava copiando aqui. A liminar. Fundamento relevante. Pontuou. Se você colocou lá fundamento relevante, pontuou. O examinador pontuou, tá? Volta lá. E a outra parte que ele pontuou? Olha lá na tela, ó. Quando o ato resultar na ineficácia da medida. Ele também pontuou isso. Ato resultar da ineficácia da medida. Caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, tá?
E aí a gente começou a resolver as primeiras questões relacionadas ao mandado de segurança. Volte para mim. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira explicação do mandado de segurança. Vamos trazer a peça detalhe por detalhe no início da nossa próxima aula. E aí eu vou continuar abordando o mandado de segurança coletivo e certamente já passarei para a próxima garantia constitucional. Então vai lá, descansa, né? E vejo você na próxima aula. Por enquanto, vai estudando. Tudo que foi falado em aula deve ser relido em casa, né? Você vai pegar a lei do mandado de segurança e eu já sugiro que você leia ela por completo, a 12.016, para voltar para a próxima aula um pouquinho mais preparado, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.